pastores de Edir Macedo. E uma nova revelação: o plano da Igreja Universal para chegar ao poder. O pastor dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus diz que Edir Macedo planejava contar com os votos dos fiéis e o dinheiro da igreja para chegar à presidência da República. O bispo Edir Macedo, estranhamente, que antes era absolutamente contrário à política, dizia que jamais a política entraria dentro da igreja, de repente muda essa sua visão, né, e tem ele próprio projeto de chegar à presidência da República. O pastor Carlos Magno abre os arquivos da igreja para mostrar o sistema de pagamento e premiações dos pastores. Quem arrecada mais, ganha mais. Aqui estão folhas de pagamentos originais, inclusive com assinatura de pastores. E nesta folha de pagamento aqui, por exemplo, foi logo quando o bispo Edir Macedo implantou esse sistema que os pastores seriam comissionados. Aqui atrás nós podemos perceber, vem a observação, né, da secretária dizendo: pastor Carlos, os pastores relacionados na folha de pagamento, na ordem 1 e 7, têm direito ao percentual de 5% sobre o total da igreja sede, conforme instruções da secretária do bispo Macedo, Marileia. Temos aqui também uma folha, uma listagem de computador, e aqui já é de São Paulo. Havendo um crescimento da arrecadação, o pastor teria direito a um percentual de 12%, está aqui especificado, e a quantia correspondente. Então seria 10% mais 12% de prêmio. Está aqui a observação da doutora Maria Almeida, pastor Carlos. O percentual de 10% sobre o resultado total do mês deverá ser pago por fora. Quer dizer, isso era um pagamento feito, inclusive, como caixa 2, né? Porque por fora é caixa 2. Uma das denúncias mais graves. O pastor Carlos Magno diz que Edir Macedo mandou alguns dos seus seguidores à Colômbia para receber $1 milhão do cartel das drogas. Fomos 4 ou 5 casais, se não me falha a memória, a Bogotá. Chegando na Colômbia, já hospedado no hotel, então o bispo Gonçalves nos convida todo mundo aí ao quarto dele, ao apartamento dele, e diz: olha pessoal, a viagem para cá é uma missão especial. Não é nada de evangelizar, não é nada de colocar a igreja. Nós viemos aqui para levar para o Brasil $1 milhão que um ex-traficante, que agora está frequentando a igreja, procurou o bispo e ofereceu esse dinheiro emprestado para ajudar na compra da Record. Os pastores e as suas esposas trouxeram, colocaram em paletó, dentro do sapato, na meia, em tudo quanto é lugar, se distribuiu os maços de notas de $100. E no segundo dia de Colômbia, quando eles pegaram esse dinheiro, nos arredores de Bogotá, então foi feita a viagem de retorno até o Rio de Janeiro. O vídeo que o Jornal Nacional mostrou ontem revela a conversa íntima de Edir Macedo com os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus no intervalo de um jogo de futebol. Como um técnico falando para o seu time, Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está abrindo os envelopes? Porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança no pastor. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa. Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então, esse vai ficar do nosso lado. Esse vai, é isso mesmo, ou tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, fica. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça. E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é humilde e não dá nada, não oferece nada. O padre daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, é isso mesmo, e botar para quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica louco. É isso aí, entendeu como é que é? Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres,
Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Legal. Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo, eu. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé. Peguei 300 pessoas com 1000 cruzado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Ah, vê a cara dele. Dentro da igreja não dá nada por ele, vai lá por ele. Há 4 anos, numa reunião da Igreja Universal do Reino de Deus em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, Edir Macedo se divertia andando de caiaque e pilotando lancha. Toda essa mordomia foi paga com o dinheiro dos fiéis, segundo denúncia do pastor Carlos Magno. Nas imagens, aparecem os pastores tentando jogar na água um outro pastor que chegou sem roupa de banho. Edir Macedo, de calção marrom, entra na brincadeira e joga areia no pastor. Aqui, Edir Macedo dança numa festa no Rio de Janeiro com Sérgio Vonelde, o pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em Nova York, depois de um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo comanda a partilha dos dólares arrecadados e ainda olha para a câmera com deboche. A Procuradoria da República no Rio vai abrir inquérito para apurar o envolvimento dos líderes da Igreja Universal nos crimes de formação de quadrilha, estelionato, curandeirismo e contabilidade paralela. As imagens exibidas pelo Jornal Nacional também provocaram indignação entre líderes de outras religiões e fiéis da própria Igreja Universal. A professora Sônia da Silva ficou revoltada com as atitudes do pastor Edir Macedo, mostradas na reportagem de ontem do Jornal Nacional. Seguidora da igreja nos últimos 3 anos, a professora devolveu esta manhã, em um dos templos de São Paulo, os envelopes onde ela deveria colocar contribuições financeiras para a igreja. Um deles destaca a chave da vitória. Ao virar está escrito à mão, R$12 para sábado, corrente da prosperidade. Eu fiquei tão indignada com o que eu vi, que eu não senti só por mim, eu senti humilhada pelos outros, pelas outras pessoas que, como a própria Bíblia diz, mais cego é aquele que vê e não quer enxergar as coisas. Outros fiéis tentavam recuperar o dinheiro que entregaram mês a mês à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou passando fome, eu estou grávida. Eu fui lá na igreja de Santo Amaro, ninguém atende. Tá, as portas lá, todo mundo sumiu. Eu vim aqui e falar que eu sou uma demoniada. Na sede da Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo, a resposta foi o silêncio. Num sábado como hoje, a igreja deveria estar lotada de fiéis e pastores. Os fiéis vieram, mas os pastores sumiram. Na entrada do templo, segurança repete a ordem. Estranho não entra. Na sede da TV Record, que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, a informação é de que nenhum pastor tinha ido trabalhar. É neste prédio da região da Avenida Paulista, centro financeiro do país, que funciona a rádio da igreja e onde os líderes costumam se reunir. Hoje estavam apenas recepcionista e alguns funcionários. A reportagem mostrando os métodos da Igreja Universal do Reino de Deus para tirar dinheiro dos fiéis provocou indignação entre líderes religiosos. As imagens me deixaram muito, muito triste. Eu acredito também que o povo brasileiro tenha se sentido humilhado, porque quem explora os pobres explora a nação. Eu acho que as imagens falam por si mesmas, elas não eram montadas, não eram produto de um truque, então elas são eloquentes, são grotescas, são fortes e são repulsivas. O coordenador criminal da Procuradoria Federal no Rio, Arthur Gueiros, vai requisitar na terça-feira da semana que vem as fitas da reportagem. Ele decidiu abrir inquérito contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse documento registra um flagrante de um grupo se organizando para a prática de estelionato.